vão entender por que eu estou falando que é importante ter internalizado aqui algumas informações. A comunidade surda é uma comunidade muito exigente. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho no final, quando falar sobre o ministério, tá bom? Vamos lá. Tem um vídeo. Deixa eu ver aqui. Quer apagar a luz? Eu sou surdo, tenho 8 meses de idade, sou educador, sou poeta, produtor de peças voltadas à comunidade surda. A comunicação entre o surdo geralmente é visual, impressão facial, no corpo, a mão, também leitura labial, porque nós temos limites de audição. Sabe, na sociedade sempre chama o surdo de mundo. Por quê? O surdo tem voz, que eu grito do ouvido e assim vou gritar, é uma pena que vocês estão lindo. Eu preciso escutar se tudo estaria completo. Completo não apenas só minha audição, funciona do jeito que a sociedade quer. O resto do meu corpo perfeito, não? Só que a aula de dança, balé, teatro, hip-hop, jazz, só que o curso tem que ter sabe? Por causa da falta de conhecimento. Muita gente fala que não parece surdo. Surdo não parece. Precisa ter cara que parece surdo. Hoje, está muito debilidade para surdo. Muito alguns lugares. Algumas pessoas têm ideia de livro, porque televisão ótimo. Mas, precisa formação para a área. Imagina o intérprete de direito, a interpretação musical. Eu preciso ir na casa, mas que mais prédio. Som, interfone. Sou surdo. Não dá para ver, roteiro, pito. Como? Aparece um tapão, sou surdo. Nada. Ninguém fica surdo. Tem gente que escuta, mas não pensa. Muito bom. Vira aí? É isso. Muito bem, vamos continuar então. A gente falou aqui só sobre algumas barreiras, né, para os surdos ali. Uma das barreiras ali, o porteiro, né? A gente não pensa não, mas é isso. Vamos falar então agora sobre a segunda parte, que é a cultura. Sou eu aqui. Muito bem. Os surdos percebem e sentem o mundo à sua volta de forma diferenciada, um mundo sem ou com pouco som. Para os ouvintes, quase tudo à volta tem ou precisa de som para ajudar na comunicação e fazer sentido. Então, por exemplo, eu estou atravessando uma rua, mas eu não vi que está vindo o carro. O que vai acontecer? Ele vai buzinar. Provavelmente eu vou escutar, se eu sou um ouvinte, vou voltar para a calçada, certo? E um surdo? Graças a Deus, eles são muito visuais, eles são muito espertos, ligeiros, mas pode acontecer de ele estar de costas e não ver que tem perigo, e aí não tem como avisar, ok? Até tem como avisar, mas se eu estiver perto dele, né, enfim, alguém estiver perto, dá para avisar, tocar nele, jogar alguma coisa nele, e aí ele vai perceber que está acontecendo alguma coisa, tá?
Muito bem. Por serem minoria linguísticas, os surdos acabam criando sua própria cultura, organizando-se em comunidades e tendo uma identidade própria. Muito bem. Então, aqui, eles gostam muito, eles andam em bandos. Vocês já perceberam? Então, eu não sei se vocês já frequentaram algum shopping que vocês viram algum grupo de surdos, geralmente no shopping Tatuapé, no Santa Cruz, são shoppings mais famosos, assim, de encontro de surdos, tá? Então, se quiser ir no final de semana lá, almoçar no domingo, no sábado, provavelmente vocês vão encontrar um grupinho de surdos conversando. E aí é por isso, porque eles se organizam em grupos, então, comunidades, para eles se conversarem, né? Se comunicar, tá bom? Muito bem. Cultura surda é o jeito do sujeito surdo entender o mundo, modificá-lo e adaptá-lo, a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando as suas percepções visuais. Então, aí, da nossa cultura de ouvinte, o surdo adapta tudo para a cultura dele. Então, por exemplo, campainha. Como que o surdo sabe que chegou alguém? A luz, muito bem, já estão espertos, Renê já falou com vocês, né? Muito bem. E também para chamar atenção dentro de uma sala, assim como o Renê fez agora, ali a luz de piscar, certo? É uma das coisas da cultura surda, tá? Que foi adaptado para que eles entendessem que alguma coisa está acontecendo. E a cultura surda, ela abrange a língua, as ideias, os costumes e os hábitos dos surdos. É um conjunto de práticas referentes à comunidade surda, como a produção de bens culturais específicos para os surdos, literatura surda, teatro, cinema, tradução e interpretação de programas televisivos, eventos e esportes adaptados. Então, olha só, literatura surda. Gente, será que tem livro para surdos, livros escritos por surdos? Tem, e tem muito. Aqui no Brasil está crescendo muito essa área acadêmica. A gente tem muitos surdos se formando em universidades federais. Então, a comunidade surda está muito presente ali em Santa Catarina, que tem uma faculdade lá que é a UFSC, se eu não me engano. Não sei se é assim que se pronuncia. Tem lá 2 faculdades federais e está muito forte isso na área acadêmica para o surdo. Então, eles produzem muitas coisas para a comunidade surda, porque aqui no Brasil tem pouco ainda. Por mais que tenha crescido, ainda é pouco, tá bom? Muito bem. Teatro, tem grupos de teatro feito por surdos, para surdos, ok? Cinema, a gente só tem um problema ainda, eu não sei se isso foi resolvido aqui no Brasil, eu acredito que não, que filme nacional não tem legenda. Eu não sei, não frequento mais o cinema. Só o Netflix da minha casa, e lá é fácil que você põe a legenda. Mas no cinema eu não sei se tem legenda. Vocês sabem disso? Não tem no nacional, né? É uma vergonha. Deveria ter. É claro que nem todos os surdos, eles sabem ler perfeitamente. Tem uma estimativa aí que 70% dos surdos no Brasil não sabem ler. E é verdade. Eu comprovei isso no meu estágio esse ano, com crianças do ensino fundamental 2, quase no 9º ano, e só sabem ler o nome. É muito triste. Pode falar, irmã. Eu não tenho certeza para filme nacional, mas existe um aplicativo que eles podem usar no cinema que traduz para que joia. interpretação e provavelmente a legenda. Joia. Aí tem que ver em quais cinemas tem esse aplicativo, que provavelmente não é uma coisa nacional, não é um plano nacional, deve ser tipo um plano regional, assim. São Bernardo tem esse plano com a empresa tal, e a empresa fez a interpretação, tradução desse filme. Aí tem um QR Code na tela para você baixar e assistir aqui. Então você olha lá, você olha aqui, você olha aqui no celular. Provavelmente é isso, tá bom? Tradução e interpretação de programas televisivos. Então, assim, o canal mais acessível é o canal Cultura. Canal mais acessível é o canal Cultura. É o canal mais acessível de rede aberta. Assim, lá em jornais, tem programas. E acho que TV Brasil também tem uma coisa, inclusive para crianças. Todo programa tem lá intérprete trabalhando também, tá? Eventos e esportes adaptados para os surdos. Então, eu sei que em São Bernardo tem o badminton, que é uma coisa muito forte.
forte ali na escola Neuza Baceto, eu fiz estágio lá. E é uma cultura muito forte, as crianças desde pequenininhas já falam, você vai ser quando crescer? Esse jogador de badminton. Porque é a cultura da escola. Então eles são ótimos, ganham vários campeonatos, já foram para a China, já foram para a Coreia, Estados Unidos. Muito legal, eles incentivam muito os surdos. Só que acaba ficando limitada a visão ali do surdo, né? Essa questão de crescer, profissional, você o quê? Jogador de badminton. Tudo bem, são crianças ali, eles vão descobrir ainda outras coisas, né? Mas enfim, é muito legal essa cultura lá no Neuza. Pode falar. Explica pro pessoal que é badminton, que eu já ouvi o bochichinho aí. Eu também conhecia. É tipo um jogo de tênis, só que é peteca. Tem a raquete lá, e aí você joga, é impressionante. É bem pequena a área para jogar, não é grande como a quadra inteira, igual de tênis. É bem pequenininho. Teve nas Olimpíadas, vocês não assistiram, não? Não. Vocês não assistiram? Teve nas Olimpíadas, agora. Entenderam? Depois eu pego uma foto aqui na internet e coloco no final. Vocês me cobram, porque até chegar ao final eu vou esquecer, tá? Então, badminton. Tudo bem, passando aqui. Comunidade surda, falamos sobre a cultura que os surdos adaptam, né? Fazem essa adaptação para a cultura deles. E agora vamos falar sobre a comunidade. É aquela que reúne pessoas usuárias de Libras, vocês, surdos, familiares de surdos, amigos, profissionais e estudantes da área de interpretação e de outras áreas. Profissionais e estudantes da área de interpretação e de outras áreas. Todos que apoiam, participam e partilham os mesmos interesses em comum em uma determinada localização. Então, associações, federações esportivas, igrejas acessíveis. Tá bom? Comunidade surda, eu pensava que era isso, tá? Mas depois a gente descobre que não. Não é. Eu não sei o que é. É só para assustar. É para acordar o pessoal. Acorda. Não é lá o grupinho reunido. Ah, tá ali a comunidade surda. Ah, tá ali no shopping. Não é isso. É todo mundo que participa, tá? Então, nós fazemos parte da comunidade surda com interesse em aprender a língua, em se comunicar, enfim, em ajudar, né? Trazer essa acessibilidade para a igreja. Então, nós fazemos parte da comunidade surda agora, tá bom? Então, identidade surda. É a identificação da pessoa dentro da comunidade surda. Um sentimento de pertencimento ao grupo sociocultural dos surdos. Tecla SAP. Identidade surda? Identidade surda, o surdo ele se identifica como surdo. Então, ele pode ter lá a perda auditiva dele severa, mas ele pode se considerar como um DA. Eu acho que eu vou falar sobre isso em algum lugar, talvez seja o próximo slide. Depois eu pulo. Mas ele pode se considerar um DA, eu sou deficiente auditivo, eu não sou surdo. Eu não quero usar a língua brasileira de sinais, eu quero oralizar e eu quero fazer a leitura labial. E tudo bem, a pessoa tem esse direito. Conheço alguns DAs, ok? Tá tudo certo. Mas aí, quando o surdo participa da comunidade, ele interage, não, eu sou surdo, eu vou usar a língua brasileira de sinais como a minha primeira língua. Eu vou me comunicar através disso. Tem surdo que não faz questão nenhuma de oralizar e nem de fazer leitura labial. Ele simplesmente fala, não sei o que você está falando, não sei. Alguém me ajuda aqui, ó? Não estou sabendo. E tem surdo que se esforça, tá bom? São aqueles que usam a língua de sinais, já falei, né? O surdo tem um sinal visual que identifica seu nome. Isso aqui tá aqui, mas faz parte da cultura surda, tá? O surdo tem um sinal visual que identifica seu nome e isso faz parte da sua identidade. Então, quem tem sinal aqui? Você tem sinal? Olha, muita gente tem sinal aqui. Então, por que o sinal? É parte da cultura, para não ficar toda hora... Ah, sabe aquela pessoa ali? O nome dela é Mariana. Nossa, até eu ler todas essas letras aqui, já perdi. Aí toda hora tem que ficar a Mariana. Não, então o sinal dela é, sei lá, Mariana. Então a Mariana, mais simples, né? Resume ali o nome, tá tudo certo. Então, isso faz parte da cultura, todo surdo tem um sinal, tá? E só surdo pode dar sinal para o ouvinte, faz parte da cultura deles. Muito bem. Então,
Surdo é diferente de deficiente auditivo, já falei sobre isso, né? Então, deficiente auditivo é da perspectiva médica, para todos os médicos, aquela pessoa, ele pode falar que é surdo, mas ali ele vai registrar ali como deficiente auditivo, tá? E os deficientes auditivos não assumem o pertencimento à comunidade surda, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Então, surdo-mudo é um termo? Correto. Então, tirem aí do vocabulário de vocês, tá? Então eu trabalho com surdo-mudo? Não, eu trabalho com surdo. Se ele é mudo, eu não sei, vou perguntar para ele. Oi, você tem um problema, você é mudo? Ou você tem problema nas cordas vocais? Porque mudo é uma pessoa que tem problema nas cordas vocais. Ela não consegue emitir som, tá bom? Então, por isso que a gente não fala. E a comunidade surda, ela não gosta muito de ser taxada como surdo-mudo, tá bom? Então é só surdo, surdinho também não. Mas essas coisas são quando a gente já era criança, né, na escola, que não entendia nada. Mas enfim, é isso. Então, cultura surda, nós temos algumas coisas dentro da cultura e eu vou falar brevemente sobre cada uma. Então, a primeira coisa da cultura surda, nós já falamos bastante sobre ela, que tem estrutura, né, é a língua, que é a Libras. É a primeira coisa que eles falam, assim, que tem de especial na cultura surda? É a língua. É a primeira coisa que eles falam, tá bom? E música. Eu não sei se é 50-50, nunca pesquisei sobre essa estatística, mas nós temos muitos surdos que não gostam de música e temos muitos surdos que gostam de música, porque a música a gente tem que trazer de uma forma visual. A música, ela é um poema, ela não é um poema? Então, em Libras, ela também tem que ser passado como poema. E não palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. Então, tem que fazer essa adaptação, tá bom? Então, por isso eu tenho surdos que gostam de música e surdos que não gostam de música. Pode falar. A questão da música, a música por não fazer parte da comunidade surda, porque é sonoro, então eles vão captar como um poema, como ela falou, não como ele vai escutar, porque é surdo, então não tem como a música fazer parte da cultura do surdo, né? Exatamente. E aí, lembrando lá daqueles graus, né, de surdez, então a gente tem o surdo que escuta um pouco, escuta 50%, então ele vai escutar a música. Então ele participa da comunidade surda, mas ele também tem alguns benefícios ali da comunidade de ouvintes, que é a música, por exemplo, e ele gosta. Eu tenho muitas alunas lá no Neuza Baceto que não são surdas profundas e elas cantam muito. É impressionante. Canta muito, fala muito, viu? Então, diversão e entretenimento, como eu já falei, né? Shoppings, passeios culturais. Os surdos, eles são muito curiosos. Se bobear, eles devem conhecer São Paulo mais do que a gente. Todos os meus amigos surdos já foram em todos os museus, em todos os parques. Então, isso é uma coisa muito forte, uma característica muito forte da comunidade surda. Eles gostam de passear mesmo, viu? Esportes, eles gostam muito de esportes. Como falei para vocês, o badminton é uma coisa muito forte lá em São Bernardo. Mas dentro das associações, a primeira coisa que é criada é o quê? O time de futebol. É a primeira coisa. É a coisa mais importante da associação. É verdade. Mas isso está mudando, tá? Pelo menos lá na Associação de São Bernardo, tinha isso como princípio, né, forte, o grupo de futebol, mas agora está mudando bem, então estão voltados muito para a área da educação, informar, dar qualificação para o surdo também. Está bem interessante a Associação de São Bernardo. Diálogos e piadas, os surdos adoram contar piadas, eles amam contar piadas. Sobre quem? Os ouvintes. Muitas piadas, não sei nenhuma para contar para vocês. Eu posso trazer aqui outro dia um professor surdo que tem na minha igreja, o André, ele é um piadista. Ele ama contar piadas. Ele tem as piadinhas dele lá. Mas eles amam mesmo falar sobre nós, ouvintes. Mas não é nada demais, tá, gente? É sempre com muito amor. Tá? E internet, fonte de informação, é o principal lugar para o surdo pesquisar agora. Então, a internet é uma coisa maravilhosa na vida do surdo, tá? Muito bem, então vamos falar sobre o dia a dia, as dificuldades. Então, na família, muitos surdos encontram barreiras nas famílias. Por quê? Porque às vezes o pai e mãe, ele não aprendeu Libras. O filho cresce e é uma comunicação caseira. Então, não vai ter um aprofundamento
numa hora que tá todo mundo sentado na mesa, contando piada, contando sobre o dia, o surdo vai estar lá assim, ó. Aí tá todo mundo dando risada, e o surdo vai fazer assim, ó. Depois eu falo, filho, depois eu falo. Aí o surdo lembra. Acabou, todo mundo ficou quieto, ele vai fazer. Ah, não é nada, o papai contou um negócio do trabalho dele. Só isso? Só? Então essa é a primeira barreira que o surdo encontra. É muito difícil uma família que tem consciência e que abraça mesmo a causa surda, que a mãe e o pai vão estudar, que os irmãos se interessam, que todo mundo interage. É muito difícil. Não é a realidade. A gente pensa, não, se a família sabe sobre isso, os médicos informam. Não é a realidade, gente. Não é mesmo. Pode falar, amigo. Eu estava lembrando que eu assisti um filme, mas eu não lembro o nome. Eu comecei a assistir, estava assistindo. O pai e a mãe eram surdos, Deve ser a o família irmão Beguer. era surdo e a menina não era surda. Então eles trabalhavam na, acho que era fazenda, né? Isso. Então ela tinha sérios problemas, que ela cantava, então ela estava naquela, tinha que sair, mas ela tinha que cuidar dos pais dela. Então assim, eu achei muito interessante, e assim, pode acontecer, né? Pode acontecer, exatamente. Mas se acontece ao contrário, eu acho que não tem muito problema, né? Porque aí o filho que é ouvinte e os pais são surdos, ele vai com 100% de certeza crescer sendo bilíngue. Então ele vai ter o português e ele vai ter a Libras, então ele não vai ter essa dificuldade dentro de casa. E com certeza ele vai ser bilíngue. A não ser que ele não cresça junto com a família dele, cresça, sei lá, com a avó que é ouvinte, aí o pai e a mãe, né, ficou separado, aí ele não vai crescer tão forte na língua, tá? Oi. Ai, desculpa. Em relação à família, eu tenho 4 irmãos surdos. E é isso mesmo, que nós somos em 12 irmãos. Uau! O único na família que se põe a aprender Libras é eu e o meu sobrinho, o Guilherme. Inclusive, esses dias atrás, minha cunhada, ela teve um problema na casa dela e ela fez uma chamada de vídeo no grupo da família. Uhum. Aí depois o pessoal ficou perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Interpreta para nós. Aí eu tive que interpretar e falar o que estava acontecendo. Aí depois já chamei a atenção em todo mundo. Falei, pessoal, vocês não se dispõem a aprender, se ela tivesse precisando de uma necessidade, e aí? Se não tivesse eu e o Guilherme, como vocês iam saber a necessidade dela? Então, da família é real mesmo, tá? Tem muitos que não... Nós temos o nosso dialeto familiar, mas em Libras mesmo, o pessoal não... Ah, sim, a família acaba criando ali, né, uma língua caseira, né? Por mais que não tenha a estrutura da Libras, os pais conseguem se comunicar, né, de um jeitinho ou de outro. Mas às vezes não é o ideal. E isso é ruim, porque o surdo ele não cresce tendo como exemplo uma língua forte. Então ele cresce e ele não tem uma estrutura muito boa na língua dele. Ele vai aprender quando? Quando ele for para uma faculdade ou quando ele for para uma escola que tenha mais surdos, para ele ter contato com os pares, né? Enfim. Inclusive eles foram para a escola, eles sabem Libras, aprenderam Libras, mas o resto da família não se importou. Pois é. Nós 4 irmãos? Que demais. Só para corroborar essa história, foi interessante ter esse gancho, porque é o seguinte, tem a linguagem familiar, todo mundo consegue falar com os surdos, eles conseguem se conversar, né, sinais e tal. Mas quem teve problema, essa minha tia, ela é esposa do tio, da família, então ela não tinha linguagem familiar. O vídeo que ela montou foi uma tentativa de invasão em casa, coisa assim. Ela se assustou, tal. Ela fez um vídeo totalmente em Libras. E aí ninguém na família conseguiu perceber, porque não era o de familiar, era Libras. Então esse é o detalhe. Aí foi Libras pura. Aí ficou com a dificuldade na estrutura. Muito bem. No trabalho, os surdos... Tem trabalho que o surdo consegue ter contato ali com o próprio surdo, mas às vezes é só aquele surdo no trabalho. Então eu tenho um amigo que ele trabalhava dentro de uma montadora, uma coisa assim, de carros. E ele fazia projetos, ele é engenheiro. E ele não tinha comunicação dentro da empresa dele. O que era bom é que ele era oralizado. E ele perdeu a audição definitivamente quando ele tinha 20 anos. Então ele conseguia entender muita coisa. Né? Então ele passava uns apuros ali, mas ele conseguia entender. Mas dentro da empresa, e demorou muito para as pessoas dentro da empresa se ligarem que elas precisam aprender Libras. Precisariam aprender Libras. Então, quando ele estava saindo do presencial, que começou uma turma de Libras dentro dessa empresa. E aí agora ele só está no virtual, então, à distância, então... Pode falar. Eu lembro uma vez que eu vi uma série
qual tinha uma moça que ela era surda e ela trabalhava numa empresa como intérprete para outras pessoas surdas. Só que ela além de saber Libras, ela também conseguia ler no labial. E tem cenas de uns colegas de trabalho que às vezes ficavam falando umas coisas não muito legais. E ela, como conseguia ler no labial, entendia e... enfim. Tem essas coisas desagradáveis também, né? E da pessoa estar ali do lado do surdo, achando que ele não está ouvindo, né? Que provavelmente ele pode não ouvir mesmo, mas ele faz a leitura labial. E aí ele sabe que você está falando mal dele, ou enfim, que aqui o conteúdo não é tão legal que está sendo dito. Acontece, gente. E os surdos, eles são, experts nisso, em pegar as coisas no ar, tá? Muito bem, diversão e entretenimento já falamos de esportes? Já falei? Já falei, eu voltei. É isso, né? Voltar. Muito bem, meios de transporte. Então, nos meios de transporte, como que o surdo sabe, né? Por exemplo, no metrô. Como que o surdo sabe que a porta vai fechar, que tem a luzinha lá? Então, a gente tem os avisos, né? Sonoros, visuais. Desculpa. Saúde. Falando aqui no meio de transporte. Um surdo que não vai ter essa dificuldade como? Ele não sabe ler. Ele não sabe qual é o local que ele vai chegar. Ele não tem um celular. Ele só tem o endereço no papel. Difícil, né? Tem que ficar ali do ladinho, mostrar, falar, eu sou surdo, mostra o papelzinho e acreditar que o motorista ou o cobrador vai avisar para ele a hora que ele tem que descer. Então tem esse impedimento aí na comunicação. Teve uma vez que eu fui pegar o ônibus e aí entrou o surdo, aí ele mostrou pro motorista que ele fez o sinal de surdo. E aí ele foi passar o cartão na catraca assim e não passou. Eu era a única pessoa no ônibus inteiro que sabia Libras. Aí eu ajudei ele, eu falei assim, por onde você vai descer? Eu fui conversando, ele não entendia muito ainda, estava finalizando o curso de Libras na época. Aí eu falei, que ponto você vai descer? Ele, eu vou descer no terminal. Aí eu falei pro motorista, olha, o cartão dele não tá passando, ele pode descer no terminal, tudo. Aí o motorista, com uma resistência, não queria deixar ele, falou, tem que passar o cartão. Mas ele não tá passando, eu não tenho dinheiro aqui pra ajudar e tudo mais. Aí, no final, eu só sei que ele conseguiu descer no ponto, graças à minha ajuda, porque ninguém no ônibus ali sabia, o motorista ali com a resistência dele. E aí, no final, eu falei, Deus abençoe e tal. Aí foi bem legal, ele falou, obrigada. E é muito legal a gente entender e poder ajudar uma outra pessoa. Que bom, graças a Deus. Que bom que você estava lá para ajudar. Mas, geralmente... Não tem. Não tem. Na área da saúde, a gente também tem muitos impedimentos, né? Então, assim, o surdo vai numa consulta. Hoje está mais fácil. Mas, por exemplo, 2017, 2018, eu acompanhei bastante um amigo surdo na área médica ali. Ele tinha muitas consultas para fazer, muitos problemas, e eu fui com ele em alguns médicos para ajudá-lo. Por quê? Porque se ele tivesse que contratar alguém, gente, era no mínimo uns R$200 toda vez que ele fosse no médico. Então, é um grande gasto. Mas hoje tem um aplicativo que chama ICOM. Não sei se vocês conhecem sobre o ICOM. Inclusive, é bem interessante também na casa de vocês, se um dia precisar, né, de comunicação lá, de um intérprete. É de graça. Você entra numa fila de espera, é uma videochamada. Você entra numa fila de espera e aí vai aparecer ali um intérprete para te ajudar. Aí vai ligar na empresa que o surdo quer falar, por exemplo. Então tem essa comunicação, empresa e com e surdo. Tem um intérprete para intermediar essa conversa, tá bom? Que é de graça e algumas prefeituras estão fazendo essa parceria. Em São Bernardo tem essa parceria, mas é para poucas coisas ali, atendimento público da prefeitura. Não é geral, não, para a cidade inteira, tá? Compras, atendimento em lojas. Então, muito difícil, né? Eu sou surda, eu quero ir na Renner, por exemplo. Mas lá na Renner tem um vestido que ele é vermelho, ele é branco, ele é amarelo, ele tem umas listras. E eu queria encontrar esse vestido. Como é que eu vou explicar isso para atendente? Difícil, né? Eu explicar detalhes, a não ser que eu venha com a imagem. Eu quero isso aqui, Aí, tamanho P, escrito também, né? Porque se eu fizer o P, ela não vai saber. Então, é muito complicado. Eu trabalho com uma amiga surda e ela trabalha na Zara. Muito legal, gente, como vendedora.
Eu perguntei para ela semana passada, já entrou com surdo lá na loja, né, para você se comunicar? Ela, não. Eu falei, então chama seus amigos. Ela, na verdade, meu marido e minha amiga foi, mas foi só para conhecer, né, para ver. Mas assim, muito esforçada, a Samira, muito esperta, sabe português muito bem, consegue entender alguma coisa assim, se você oralizar, mas trabalha na Zara. Eu fiquei assim, em choque, muito bom, fiquei muito feliz que ela está trabalhando, ocupando esse lugar também. Escola, faculdades e cursos, então os surdos têm uma tendência aí de abandonar rapidamente, né? Escola, principalmente ali na fase do Fundi 1, Fundi 2, eles abandonam, porque, na verdade, acho que mais no ensino médio, porque Fundi 1 e 2 o pai ainda obriga a ir na escola, né? Quando o pai leva na escola, que tem isso também. Mas no ensino médio eles acabam abandonando, porque se já foi difícil no Fundi 1, 2, entender o português, matemática, todas as matérias, quando chega no ensino médio, não sabe nada. Então abandona a escola para arranjar emprego, fica muito mais difícil, muito mais complicado. Segurança, polícia, né? Muitos surdos têm medo de policiais. Por quê? Não tem comunicação com os policiais. Então eu tenho um amigo surdo que não pode ver policial, porque ele, ó, sai correndo. Ele vai embora, ele volta para casa dele, de verdade. Tem muito medo. Porque até explicar que você está ali naquele lugar que o policial deu a batida, mas você não fez nada de errado, você só está com pessoas erradas, mas você não fez nada de errado. Você já foi para a delegacia, você já foi fichado, já aconteceu tudo. Até chegar um intérprete, aí é uns 2 meses, né? Religião e espiritualidade, então assim, não são todos os lugares que têm acessibilidade. Então o surdo vai, se ele encontrar uma casa espírita ali, tem acessibilidade, é ali que ele vai ficar. Porque ele não teve oportunidade de ir numa igreja, por exemplo, perto da casa dele, que tem acessibilidade. A irmã falou agora sobre a segurança. Me deu uma curiosidade, não sei se vocês têm algum dado, alguma informação. No sistema prisional, tem alguma assistência? Será que tem? Sabe a quantidade, uma porcentagem? Não sei te informar sobre isso, mas provavelmente dentro da prisão deve ter ali o assistente social e que se for preso um surdo e ele precisar de um intérprete, com certeza o Estado vai chamar o intérprete para ir lá intermediar a conversa, a comunicação ou um familiar. Tá bom? Com certeza é isso. Diversão e entretenimento, nós já falamos lá, né, na parte da cultura, mas temos as barreiras, como a gente falou, no cinema, que não tem a legenda, muitos shows que os surdos não podem frequentar, porque não tem acessibilidade. Então, é mais essa questão da acessibilidade na parte de diversão e entretenimento. E aí vem a nossa última parte, que são as consequências danosas. Então, depois de todas essas dificuldades, a gente tem as consequências. Irmãos, prestem atenção, essas consequências vão chegar no ministério de vocês. E fortemente. O surdo, ele não vem aqui, não pensem que vai ser fácil. Ele vai chegar, vai ter o culto, vai ser tudo lindo e maravilhoso, fez o louvor, a interpretação, acabou, todo mundo volta para sua casa? Não. O surdo, ele vai plantar o pé aqui, ele vai ficar aqui, ele vai te ligar todo dia. Essa irmã que sabe mais Libras, ele vai colar nela. Ele vai grudar nela. Irmã, você me ajuda? Eu tô com uma dificuldade aqui, você vai na farmácia comigo? Você faz não sei o quê? É assim, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, quando vocês encontrarem os surdos aqui na igreja, pode ser que eles venham com algumas consequências dessa, tá? Então, depressão. Muitos surdos têm depressão. Por quê? Não se aceita. Por que eu sou assim? A minha família não me aceita, eu tenho dificuldades. Todas aquelas dificuldades que as pessoas que têm depressão já sofrem, o surdo sofre em dobro. Tem muita rejeição para o surdo, tá? Então, suicídio que vem daqui da depressão. Então, muitos surdos se matam por causa de não aceitação, tá? Homossexualidade. Por quê? Muitos surdos, quando são pequenos, podem ser abusados. Então, eles crescem com essa ideia de que é assim que é. Tá tudo bem. Então, eu fui abusada pelo meu pai, eu sou homem, fui abusada pelo meu pai, então eu vou gostar de homem, porque foi assim que eu fui ensinado. Tá tudo certo na cabeça do surdo. E eu tenho um caso desse, eu conheço um caso desse. A gente fica pensando, não é possível. É possível. É muito possível. A
aqui na cidade já é possível, imagina no interior da vida, que não tem estrutura, que não tem escola, que a família esconde o surdo, que o surdo é obrigado a trabalhar dentro de casa. Gente, tem muito caso, é muito triste, ok? Falta de aceitação familiar, então já falamos, né, um pouquinho sobre isso aqui, que pode ser uma consequência de depressão também. Isolamento, eu tive muitos alunos lá no Neuza Baceto que se isolavam, mesmo estando entre os pares, mas se isolava, porque eu não quero conversar, hoje eu não quero brincar, não quero. Geralmente vem de um problema dentro de casa, e aí esse surdo já está em depressão. Criança, né? Mas enfim. Bullying, então fora, né, na sociedade, faz muito bullying, surdo, surdinho, surdo mudo, mudinho, né? E não só isso, muitas outras coisas que a gente sabe, assim, de desprezar o surdo, né? Não chamar para participar das coisas, enfim, né? Formação escolar comprometida, como eu falei para vocês, muitos surdos abandonam as escolas e é uma estatística, tá? 70% dos surdos não sabem português. Então, não adianta eu ficar lá me comunicando lá pelo papelzinho. Eu preciso identificar quem é esse surdo. Esse surdo, ele sabe Libras? Tenta se comunicar. Não sabe? Ele sabe escrever? Não deu? É mímica. Porque é o que ele deve saber. Tá bom? Drogas. Então, como eu falei para vocês, né? Que vem daqui também, de todas essas coisas. Muitos surdos acabam se isolando, acabam procurando amizades erradas, e aí acaba aqui, ó. Porque é o que ele vai encontrar na rua, tá bom? E a procura por respostas. Por que eu sou assim? Por que a minha família é assim? Tá bom? Muito bem, então todo esse contexto para chegar aqui.